Olá, pessoal. Eu sou a Carol, estou muito feliz em estar aqui com você hoje, ministrando essa aula. Fico muito grata ao convite das meninas do PAAB, que é um projeto incrível, e me sinto muito honrada por estar aqui, podendo compartilhar um pouco de conhecimento com vocês. Esse evento que elas desenvolveram é muito interessante, porque o meio do ano, ele é como o começo, né? A gente começa a rever os nossos alvos, nossas metas, nossos objetivos, é hora de recalcular a rota, começar de novo aquilo que deu errado, refazer, enfim, ajustar o que é preciso para alcançar o que a gente precisa alcançar ainda dentro de 2024. E hoje eu vou conversar com vocês sobre estratégias para cada um dos temperamentos em relação à vida de estudos. Então, eu vou explicar um pouquinho o cronograma da nossa aula, eu vou apresentar um pouco sobre a teoria dos 4 temperamentos, a origem, o que é, um pouquinho sobre como identificar o seu temperamento e depois características e estratégias para cada um deles. Bom, eu sou a Carol, né, como eu falei no início, eu sou casada, tenho 3 filhos, 2 meninos e uma menina, eu fiz uma transição de carreira na época da pandemia, então ali no final de 2020 para começo de 2021, fiz uma transição de carreira no nascimento do meu segundo filho e saí desse mundo corporativo para a área das terapias naturais. Fui me aprofundar, fui conhecer, fui aprender e me apaixonei por esse mundo, como não é difícil de acontecer, né? Hoje, além de atendimentos, meu carro-chefe é a parte de ensino. Então, eu tenho um curso Viver de Aromaterapia, voltado para aromaterapeutas que querem viver da sua profissão. Eu tenho o Projeto Care, junto com a minha amiga Adriana, que é uma mentoria para aromaterapeutas. Então, a gente discute estudos de caso, faz estudos aprofundados na área da aromaterapia. Eu tenho o Clube Sensum, junto com a Carol, que é um clube de leitura com livros mensais, que a gente faz a leitura ali, que são sempre temas voltados para a área da saúde ou para amadurecimento pessoal. Eu tenho a comunidade REA de Estudos, que é uma comunidade de estudos voltada para aromaterapeutas. Nós estamos estudando no momento o livro da Dai Petri. Então, se você tiver interesse de entrar, a gente já está ali no meio da leitura, mas você consegue pegar todo o conteúdo, tudo que tiver ali na plataforma, você consegue já fazer parte daqui em diante, as inscrições estão sempre abertas. E também tenho a comunidade REA de Saúde e Cuidados com a Família, que é voltada para o público em geral. Então, é para mulheres que querem cuidar de si, cuidar da sua família de uma maneira mais integral, harmoniosa e natural. Lá a gente abrange todos os temas, então, desde saúde, relacionamentos, dia a dia, organização do lar, enfim, é bem completinha. Então, esses são os meus principais meios de atuação hoje, e eu estou muito feliz, mais uma vez, de estar aqui com vocês. Vamos falar sobre os 4 temperamentos, né? Ele é um conhecimento simbólico que muitas vezes hoje tem sido deixado de lado, né? O cientificismo, essa coisa de muito preto no branco, tem deixado de lado um pouco desse conhecimento, desses saberes que nos levam tanto a conhecer o outro como conhecer a nós mesmos, né? Então, incluir o conhecimento dos 4 temperamentos na sua bagagem é muito interessante, porque além de se autoconhecer, você vai conhecer e compreender melhor o próximo. E isso vai te ajudar na recuperação da capacidade intuitiva de perceber movimentos, reações, inclinações, tanto seu quanto dos outros. E sempre que a gente se conhece melhor, como a gente sabe se relacionar melhor, a nossa vida fica muito melhor. Porque a gente consegue compreender inclinações, compreender características, não levar as coisas para o lado pessoal, né? Poxa, a pessoa ela agiu assim, mas é porque é uma tendência, uma característica dela, não é um problema comigo, sabe? Então, nos ajuda muito a amadurecer. Quanto mais a gente conhece sobre pessoas, sobre comportamentos, né, sobre essa área mais humana. E qual que é a origem dessa teoria dos 4 temperamentos? É uma coisa inventada, surgiu agora, está na modinha? Não. Surgiu lá atrás com Hipócrates, nosso famoso pai da medicina, onde ele desenvolveu a teoria dos humores. Então, ele começou a perceber os fluidos corporais e esse excesso, falta, o desequilíbrio desses fluidos trariam doença e quando estivessem equilibrados, trariam a saúde. E aí ele identificou aí esses quatro fluidos que seriam o sangue, a fleuma, a bile amarela e a bile negra. Então, os 4 humores, eles são relacionados também com os 4 elementos: calor, frio, umidade, secura, né? Que os 4 elementos, ar, fogo, terra e água, trazem essas sensações.
E, posteriormente, o Galeno pegou isso aí, tudo que Hipócrates identificou em relação aos humores, e criou a teoria dos temperamentos, baseada nessa teoria dos humores. Então, o que nós temos hoje ficou da seguinte maneira, juntando essas teorias, né? Humores, elementos, temperamentos, nós temos o sanguíneo, então são 4 temperamentos. O sanguíneo, que tem o elemento ar e tem o excesso de sangue. O colérico, fogo e bile amarela. O melancólico, terra e bile negra. E o fleumático, água e fleuma. Então, são esses os 4 temperamentos. Nós temos algumas teorias que vão aí para 8, para 9, para 10, enfim, mas a mais aceita, a mais coerente, a mais ligada realmente ao que foi criado lá atrás é a dos 4 temperamentos. O que pode mudar muitas vezes é a questão dos aportes. Então, você é de um temperamento com um aporte na secura, na umidade, enfim, mas isso já é um estudo mais aprofundado e complexo que nós não vamos entrar hoje. Como eu falei, eu vou dar uma introdução aos 4 temperamentos para a gente poder ir para a parte dos estudos de cada um deles. O temperamento ele é um conjunto de características e tendências que determinam os sentimentos e comportamentos do indivíduo. Ele é uma estrutura fixa que não muda. Ele é um filtro que nos confere um modo de experimentar e perceber o impacto do mundo. O temperamento não determina escolhas, mas ele as articula. Ele está ali ajudando, te inclinando aí para um lado ou para o outro. E ele não muda, tá? Isso é muito importante. Nós nascemos com temperamento e teremos o mesmo para sempre. O temperamento ele não vai mudar. O que vai acontecer? Você amadurecer e exercer o autodomínio, melhorar o que precisa melhorar, ajustar o que precisa ajustar. E aí você pode muitas vezes, nossa, mas você nem parece tal temperamento, porque você amadureceu e conseguiu não deixar tão gritante ali aquelas características que exacerbam quem você é, tá? Mas ele jamais muda. O seu temperamento é fixo. O temperamento ele é o mesmo que personalidade, Carol? Não é. O temperamento é uma estrutura fixa, como eu falei, não vai mudar. A personalidade, ela cresce, ela muda, ela se desenvolve. Então, a gente pega uma criança, a personalidade dela vai mudando absurdamente ali nos primeiros 7 anos. Depois, na adolescência, na vida adulta, pensa você 10 anos atrás, é a mesma pessoa? Não. Isso é a sua personalidade que se desenvolveu, que se moldou, que se adaptou de acordo com as circunstâncias, de acordo com a sua história, de acordo com a sua vida. O temperamento, ele é o chão. Eu até deixei aqui essa foto da plantinha. Ele é o chão que vai ser a base, ele é o chão onde se apoiam as faculdades do ser humano, onde ele vai ser a base para que a plantinha cresça. Então, o temperamento é o piso, é a terra, onde a sua plantinha da personalidade vai se desenvolver. Então, um breve resumo para a identificação do temperamento. Existem testes, existem várias coisas, existem pessoas que fazem consultas relacionando o temperamento ao mapa natal, enfim, existem N formas de você descobrir o seu temperamento. Mas eu gosto muito da autoobservação. E um resuminho que costuma ser batata para você identificar é o seguinte, é você avaliar como são as suas reações. E aí você pode pensar assim, nossa, Carol, mas eu mudei muito. Não era de um jeito, a vida foi me transformando de outro. Tenta lembrar um pouco também como você era na sua infância, quando você está um pouco mais puro, sem ser tão moldado pelo meio, tá? Mas você vai conseguir se encaixar em algum, pode ter certeza. O sanguíneo, ele tem uma reação rápida, uma reação viva, mas ela tem curta duração e é superficial. Então, se alguém chatear, irritar um sanguíneo, ele vai, na hora vai gritar, vai pular, vai brigar, mas 2, 3 dias depois já está de bem da pessoa. Aquilo não marca ele profundamente, aquilo não fica fixo nele, ele não sente e ressente daquela situação. O colérico, ele tem uma reação rápida, uma reação viva, mas as coisas marcam ele, as coisas deixam ele marcas profundas e de longa duração. Então, essa mesma discussão que o sanguíneo teve com alguém banal que passou, o colérico vai lembrar para sempre. Ele não esquece com facilidade. Então, o ponto está aí. Eu reajo rápido ou devagar para as coisas? Eu reajo rápido. Então, aconteceu, papum, bateu, levou. Você pode ser sanguíneo ou colérico. E como isso vai ficar? Depois eu nem lembro. Sabe aquela coisa assim? Eu lembro que eu discuti com o fulano, mas nem lembro o motivo. Não, é o sanguíneo. O colérico vai lembrar, tal dia, em tal horário, eu discuti com o fulano, ele levantou a voz para mim, ele estava com uma blusa azul, estava chovendo naquele dia, sabe? Aquilo marcou ele. Agora, o melancólico e o fleumático, eles têm reações mais lentas. Então, o melancólico ele tem uma reação lenta, profunda e de longa duração. Então, o melancólico ele não bate de frente na hora, ele não tem uma resposta pronta, mas aquilo marca ele profundamente. O melancólico e o fleumático são aqueles da discussão no chuveiro. Sabe quando acontece o problema e na hora eles não têm reação?
E aí, à noite, eles estão tomando banho e pensam, eu devia ter respondido tal coisa, eu devia ter falado tal coisa, porque o seu processamento das impressões do mundo são um pouco mais lentos, né? O seu processamento é mais lento. Só que a diferença entre os dois é como no colérico e no sanguíneo. Para o melancólico, as coisas vão marcar, vão pesar, ele vai lembrar, ele pode guardar mágoa daquilo, ele pode, né? Ele vai lembrar sempre dos detalhes. Para o fleumático, não. Ele vai ser lento para responder, mas aquilo não vai impactar demais a vida dele. Então, assim, reflita. Você pode ir para esses lados, né? Tive uma reação rápida, eu sou explosivo, eu reajo rápido, eu reajo na hora, falou comigo, eu tenho uma resposta na ponta da língua, colérico ou sanguíneo. Esqueço logo ou gravo para sempre. Aí vai para um lado ou para o outro. Ah, não, eu não reajo na hora, eu fico sem ação, eu não sei o que fazer, eu travo. Melancólico ou fleumático. Vai me marcar? Não vai me marcar. Então, essa costuma ser a forma mais simples que eu costumo apresentar para te ajudar a descobrir o seu temperamento. Mas aí eu aconselho que você busque mais, leia sobre o assunto, veja vídeos, enfim, para poder identificar caso tenha alguma dificuldade. O temperamento, ele impacta nas relações, nas emoções, nos medos, nas interações sociais, nas frustrações e, consequentemente, na forma como a gente realiza todas as nossas atividades. Entre elas, o estudo, que é uma atividade tão importante na nossa rotina, na nossa vida, e de qual nós vamos tratar hoje. Nessa aula, eu vou trazer umas estratégias adequadas para cada um dos seus temperamentos e para suas tendências e inclinações. Você pode perceber que algumas das tendências, quando eu citar o seu temperamento, você não tem. E realmente, às vezes, a gente não tem mesmo, porque justamente por esse aporte, essa quedinha para um outro temperamento, né? Ou então, pela nossa própria criação, pela forma que nós somos criados, isso já foi sendo moldado desde sempre. Ou você precisou trabalhar em tal área há muito tempo e aquilo te moldou, né? Então, você pode não se encaixar em todas elas, porque o seu amadurecimento, a sua história de vida, tudo foi te moldando ao longo da sua jornada, potencializando algumas coisas ou amenizando as tendências do seu temperamento. Então, assim, eu vou explicar aqui, demonstrar o temperamento na sua forma mais pura, não considerando a história de vida de cada pessoa, né? Então, mais um ponto essencial que a gente precisa perceber por motivos diferentes, mas não pode faltar na vida de estudos de ninguém: rotina. A rotina, ela é essencial. Vocês vão ver ali para frente que para cada um tem um motivo da rotina existir, são motivos diferentes, mas ela não pode deixar de existir. Rotina, disciplina, o hábito. Então, você precisa encaixar os estudos na sua rotina. Se você é profissional, se você quer aprender, se você quer fazer algo melhor, e não necessariamente só o que você trabalha com aquilo, sabe? Eu bato muito nessa tecla. Poxa, você vai casar. Estude sobre o casamento, você vai ser mãe. Estude sobre ser mãe. A gente não é muito estimulado a isso, né? Ah, eu vou morar sozinho. Estude sobre como organizar uma casa, estude sobre cardápios, estude como se organizar, né? Estudar abre um mundo de possibilidades, leva a gente a aprender. Então, eu sempre falo que eu sou eterna defensora da internet, porque ela trouxe para nós possibilidades que outras gerações jamais tiveram. A gente pode estudar sobre o que a gente quiser, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Isso é fantástico. Isso, quem viveu aí os dois mundos, né? Quem é mais novo já chegou na era da internet. Eu vivi os dois mundos. Então, aquela de a gente precisar ir numa biblioteca, da gente precisar ter uma enciclopédia em casa, que até hoje eu tenho, tá? Eu acho isso válido. Mas ter o conteúdo mais limitado, ter informações que a gente nunca nem soube que existia, hoje nós temos essa facilidade. Então, não importa qual o seu trabalho, qual o seu momento de vida, os estudos devem fazer parte da sua vida. Eles devem fazer parte. E de uma forma rotineira. Carol, eu não posso estudar todos os dias. Tudo bem, quais dias você pode? Eu posso segunda, quarta, sexta. Não, Carol, eu posso só no sábado, tirar umas 3 horas seguidas no sábado e estudar. Faça o que você pode dentro da sua possibilidade, mas não deixe de estudar. Não deixe. Não deixe para depois, não deixe para quando tiver o cenário perfeito. O cenário perfeito nunca existe. Nunca existe. Nós sempre teremos problemas, dificuldades, então a gente precisa fazer com que o estudo seja como se alimentar, seja como fazer sua higiene, seja como fazer essas coisas que você não deixa de fazer. Nossa, eu estou tão triste, tão preocupada, vou passar 10 dias sem comer. Isso não acontece. Né? Então, assim, a gente precisa entender que o estudo ele é necessário e ele precisa existir numa rotina. Você vai ser bem-sucedido na vida de estudo se tiver rotina. Dito isso, vamos começar com o primeiro temperamento aqui, que eu vou listar, que é o sanguíneo. Nesse eu posso ter muita propriedade em falar, porque eu sou sanguínea, tenho um filho sanguíneo, e o mais interessante é o seguinte: eu tenho, na minha essência, a maioria dessas características, a maioria, assim, gritante.
Mas, por ter percebido isso muitos anos atrás, eu comecei a fazer o quê? A trabalhar isso. Depois eu fui entender isso sem saber dos temperamentos. Então, eu estudo temperamentos, deve ter por aí desde 2018, por aí. Então, 6 anos, né? Mas antes eu já tinha toda essa percepção das minhas deficiências aí, que as características do temperamento podem trazer, e fui trabalhando isso. Então, eu fui trabalhar com organização pessoal, eu fui me aprofundar nisso, eu me aprofundei, estudei tanto que eu comecei a ajudar outras pessoas na área, porque era uma necessidade minha. Se eu não me ordenasse, se eu não me organizasse, eu não seria nada na vida. E eu sempre tive muita responsabilidade, eu sempre tive muito trabalho, sempre tive muitos afazeres, assim, muitas caixinhas abertas ao mesmo tempo, que isso é natural de sanguíneo também. Se eu não tivesse disciplina, rotina, ordenar as coisas, sabe, ter organização, eu não iria a lugar nenhum. Então, foi algo que eu percebi e eu logo trabalhei. Então, essa é a intenção, a gente perceber, poxa, realmente isso aqui bate muito comigo, eu preciso trabalhar. Vou fazer curso, vou fazer uma mentoria com alguém, vou trabalhar isso com um psicólogo, vou trabalhar isso com a psicoterapia, eu vou resolver isso, porque é algo que está me atrapalhando, né? Então, o sanguíneo, ele é muito animado, você pode ver aqui, né? Empolgação da pessoa, mexendo nos braços, parecendo um boneco de posto. É empolgado, é sociável, ele está sempre voltado para fora. E os seus sentidos, eles estão sempre atentos a tudo, são sentidos exacerbados. Então, o externo sempre impacta. Eu estou aqui com vocês, mas vai passar uma borboleta aqui do lado, ela pode tirar o meu foco, ela pode chamar a minha atenção, porque, nossa, eu estou ouvindo vozes, o que será que estão conversando? Estou sentindo um cheiro, que comida é essa que estão fazendo? Eu já começo a pensar cardápios, sabe? Então, a concentração e o foco são uma dificuldade natural do sanguíneo. Tá? Então, você precisa trabalhar nisso. E aí, a criatividade, a curiosidade, esse interesse por novos assuntos ajuda demais a estudar, porque uma parte inicial do estudo é esse interesse, né? Essa busca, essa curiosidade, essa vontade de aprender mais. Isso o sanguíneo tem de sobra. Então, ele sempre quer aprender novas áreas, novos projetos, mas sem um amadurecimento, ele pode começar 10 coisas e largar todas. Então, às vezes, se você tem esse hábito, você pode até já ir começando a pensar que, se você ainda não sabe o seu temperamento, poxa, acho que eu tenho uma inclinação aí para posso ser sanguínea. Nossa, vou aprender, e a intensidade, né? Então, por exemplo, vou aprender a tocar violão, aí compra o violão, a paleta, a capa, todas as coisas. Aí faz aula, começa o curso, faz um mês, não quero mais. Ah, eu vou aprender a pular de paraquedas, aí vai lá, compra, sabe? Acaba tendo uns hiperfocos assim que logo desaparecem. Então, isso é uma característica do sanguíneo, que é muito bom querer sempre aprender e começar novas coisas, mas precisa ter a maturidade de continuá-las e finalizá-las, né? Ele pode ter muita dificuldade em se aprofundar, em refletir, manter a constância. Pode ser facilmente convencido, influenciado. Então, às vezes, assim, a escolha de boas fontes é essencial aqui para o sanguíneo, porque senão ele pode ser levado por qualquer vento de doutrina e parece um Reels dizendo uma coisa, parece outra. Por isso que o embasamento, o amadurecimento é muito importante. Então, comecei a estudar uma terapia, escolhe seus mestres, seleciona bem, fica neles, confia, aprofunda, começa a desenvolver o seu próprio raciocínio, para quando vier um muito carismático, talentoso, falando bobagem, você, opa, é simpático, é gente boa, mas tá falando bobeira. Então, porque tem essa facilidade em acreditar, em ser guiado, conduzido pelos outros, né? Tem muita facilidade para falar, mas nem tanta para ouvir. Então, essa agitação de estar sempre querendo falar, pode atrapalhar o seu papel de aluno, porque o papel do aluno é ouvir. Ouvir enquanto você está lendo, né? Lendo aquelas palavras, captar aquilo que está sendo dito, ouvir um professor falando, ouvir uma aula online. Então, o sanguíneo, ele precisa aprender. Não precisa focar primeiro em fazer um curso de oratório, não precisa escutatória, precisa escutar. E um treino muito bacana, que eu gosto muito de passar para o sanguíneo, é o seguinte: numa conversa, perceba que geralmente você é o que mais fala. É natural, você desembesta a falar. Então, comece a fingir que você é um jornalista, um entrevistador, e quando estiver conversando com alguém, pergunte sobre a pessoa e tenha paciência de escutá-la. Ai, Carol, mas eu não tenho muita paciência. A pessoa começa a falar, eu começo a cortar. Não. É um exercício para você treinar essa escuta. Isso vai te ajudar nos relacionamentos e na sua vida de estudo. Porque você pode, o professor está falando, aí você já quer contar para alguém, compartilhar, quer anotar, já tá bom, e não aprofundar. A dificuldade do sanguíneo, muitas vezes, é ficar no superficial, é ficar na superfície. Então, você precisa aprender a se aprofundar. Tem tendência à desorganização. Perde, esquece, tanto coisas materiais quanto informações.
Eu sempre brinco que o sanguíneo é a melhor pessoa para você contar uma fofoca, porque a gente nunca vai lembrar a fofoca direito para passar para frente. Aí é perigoso se ele for ousado de contar sem saber, né? Porque aí vai mudar a fofoca totalmente. Mas é porque as ideias, as coisas, elas somem rápido da cabeça. E também as coisas. Então, aquele aluno, quando é criança, que perde estojo, perde caderno, esquece a mochila, a chance de ser sanguíneo é bem grande. Então, precisa muito, uma estratégia que o sanguíneo precisa adotar nos seus estudos são as revisões. Não só estudar coisas novas. Concluí esse livro, preciso revisar ele. Concluí esse curso, eu vou revisar as aulas, eu vou revisar as minhas anotações. Ele precisa ficar voltando, indo sempre ao início, voltando, antes de começar a segunda aula do curso, revisa a primeira, sabe? Porque a tendência das coisas, são muitas ideias, são muitas coisas na cabeça. Então, o aprendizado, ele pode se esvair por aí. Então, uma estratégia importante para o sanguíneo são as revisões. Então, é necessário que o sanguíneo aprenda a voltar para si, reduzir essa agitação, essa inquietude, essa necessidade de levantar, correr, se mexer o tempo todo, para conseguir estudar. E a rotina, ela salva o sanguíneo, gente. Ela salva qualquer um, mas o sanguíneo, ela salva literalmente do fracasso, da falta de conclusão, da frustração, né, por não concluir as coisas que começa. Aprender a se organizar é essencial, porque isso não é da sua natureza. Então, a gente vai ver temperamentos ali que são naturalmente organizados. Você pega um melancólico, é da natureza dele ser ordenado. Do sanguíneo não é. Então, o sanguíneo precisa aprender sobre organização. Aprenda sobre ferramentas, aprenda sobre como usar um Trello, um Notion, usar o Excel, o próprio caderno. Gente, o YouTube está cheio de aulas gratuitas sobre isso. O meu Instagram tem um monte de conteúdo falando de organização. Aprenda a se organizar. Aprenda, porque isso vai te libertar. E quando você vai conseguindo concluir, aprendendo as coisas, você vai vendo que pode sim, que consegue vencer isso, consegue concluir, consegue avançar, isso é muito satisfatório. Então, você precisa aprender a se organizar. Não nasceu com você, eu pego aqui, organizo tudo, minhas coisinhas são todas ordenadas. Nasci assim. Não, com o sanguíneo não acontece isso, ele precisa trabalhar essa organização. E a rotina, ela fornece a ordem interior e exterior, trazendo estrutura para ele desenvolver as suas atividades. Então, ele precisa ter essa rotina feita por si mesmo, se precisar de ajuda de um terapeuta, de alguém para elaborar ela, mas ter uma rotina. E aí precisa se impor a praticar constância, frequência, disciplina e concluir o que se inicia. Por quê? Você tem essa tendência, mas eu estou falando com adultos. Ai, Carol, enjoei, não quero mais esse curso. Ok, mas ele é importante para sua formação? Você comprou esse curso? Você vai se obrigar a concluir. Adultos fazem o que precisa ser feito. Adultos não fazem o que é gostosinho. E a tendência do sanguíneo é querer fazer o que é gostosinho. Só que a gente cresce, né? Isso é engraçadinho numa criança menor, mas num adulto não. Então, por mais que o seu temperamento... Então, assim, eu não quero você dizendo, eu sou sanguínea, por isso que eu compro os cursos e não termino, perco o prazo. Eu sou sanguínea, por isso que eu esqueço. Não. Gente, eu sou sanguínea e até hoje eu perdi todos os cursos que eu comprava, mas agora eu entendi que meu calo mora na organização, no planejamento, e eu vou correr atrás disso para resolver, sabe? Identificar o problema não para se justificar e dando aquela justificativa o tempo todo, né? Mas para correr atrás de resolver, né? Correr atrás de melhorar. Então precisa dessa constância, dessa disciplina, precisa aprender a escutar, como eu falei lá atrás, ter paciência e não achar que entendeu de primeira, porque muitas vezes, como o sanguíneo ele escuta, ele flui muito rápido assim, ele começa a achar que ele já entendeu. Não, já entendi. Aí já fecha a aula e já começa a falar e ele não absorveu aquilo, não processou, não compreendeu profundamente. Então, o sanguíneo precisa trabalhar o autocontrole, usar uma agenda, usar os alarmes. Então, você vai sentar para estudar 30 minutos, você coloca ali o seu celular para despertar na hora que você tem esses 30 minutos, que eles vão começar, que eles vão terminar. Precisa se ordenar de maneira assim, eu vou lembrar amanhã de manhã de estudar. Não, não vai lembrar. Coloca na sua agenda, coloca um alarme no celular. Carol, não tenho o hábito de usar agenda de papel, tenho muita dificuldade. Treine este hábito, né? Ela no papel ou ela digital, mas use os alarmes, gente. O alarme, ele apita e te chama. Todo mundo tá com o celular perto sempre. Então, eu tenho alarme para tudo que vocês pensarem. A gente tem um monte lá escrito. Vai fazer, ainda tem ordens. Vai fazer tal coisa, hora de tal coisa. Porque isso te ajuda a se ordenar. Então, a sua curiosidade, o seu interesse são pontos muito positivos, isso é excelente. É um temperamento que gosta de aprender, que fixa bem conversando sobre. Então,
assistiu uma aula, um conteúdo denso, fez as anotações, né? Assistiu ali, grava um áudio para você mesmo ouvir daqui a um tempo, conta para alguém, nossa, quem que gostaria desse conteúdo? Meu esposo. Amor, senta aqui que eu vou te contar uma coisa que eu aprendi hoje. Aí você conta. Aí você encontra um amigo que vai gostar também, conta para ele também. Porque você fixa, o sanguíneo fixa quando está conversando, falando sobre. Então, tem uma facilidade em fixar conteúdos quando fala sobre. Então, eu sempre brinco, eu falo, gente, eu aprendo muito ensinando, porque é algo do meu temperamento. Então, quanto mais eu ensino, mais eu estudo, me aprofundo, e quanto mais eu falo, mais aquilo entra na minha cabeça. Então, é muito importante você verbalizar aquilo que você aprende. Falar ajuda o sanguíneo a pensar. Falar ajuda o sanguíneo a se ordenar. E a gente vê isso em crianças, às vezes. Sabe aquela criança que às vezes fica conversando, falando, enquanto está brincando, enquanto está fazendo alguma coisa? Porque é do temperamento dela. Falar ajuda a se ordenar. E é importante tirar toda e qualquer distração do seu redor. Então, tanto no ambiente físico quanto digital. Você tem uma mesa de estudos, a sua mesa vai ter o que você precisa usar para estudar. Então, ela tem que ter ali o seu copinho de água, seu computador, seu caderno, sua caneta. Pronto, não tenha as contas para pagar, um monte de enfeitinho, de porta-retrato, porta-retrato da praia, porque está no meio do estudo, olha lá para a praia, nossa, que saudade da praia, aquele dia que eu viajei. Já acabou, você já saiu daqui, desse buraquinho aqui, entrou lá para o guarda-roupa de Narnia e foi para outro lugar. Então, muito cuidado com a ordem espacial e com a ordem digital. Você vai aprender na Hotmart, só a aba da Hotmart aberta. Não deixe as outras abas abertas, não deixe várias opções aqui. Deixa o celular virado para baixo. Não deixe as notificações subindo, senão você vai olhar. Aí você está focado aqui, viu uma notificação, já perdeu o rumo, já esqueceu, já foi para esse lado. O sanguíneo tem essa tendência assim, vai começar as coisas. Aí ele começa uma aula, nossa, essa aula me lembrou tal livro. Aí ele pega o livro. Esse livro aqui me lembrou tal anotação. Deixa ele pôr uma roupa para bater. E aí ele não volta terminando nenhuma dessas coisas. Então você precisa se ordenar e focar naquilo que está fazendo, tá? Elaborar uma rotina constante de estudos, com horários, com períodos, ajuda a se orientar. Quanto mais detalhado, melhor. Então, na segunda-feira, das 8 às 8h30, eu vou estudar sobre química dos óleos essenciais no curso tal, a aula 5. As anotações estão no fichário rosa. Você pode fazer um cronograma de estudos dessa maneira. Se você precisar de ajuda, procure alguém para te ajudar. A gente sempre tem um amigo, tem o cônjuge, tem alguém aí na família que é um temperamento oposto ao nosso, que ajuda a gente nas nossas deficiências. Procure essa pessoa, procure ajuda, como eu falei, procure uma ajuda de profissional, mas se ordene, crie cronograma e se esforce, trabalhe para seguir, se discipline. Lembre que você é um adulto. Estudar de maneiras variadas traz sensação de mudança, de novidade. Então, Carol, vou estudar 3 horas. Eu tenho o sábado para estudar 3 horas. Ok. Não fica 3 horas vendo aula online, não fica 3 horas lendo livro. Vai trocando, sabe? Então, fica ali 30 minutinhos lendo um livro, aí você vai ver uma aula, porque isso vai dando um gás novo. Essa novidade, essa movimentação, esse novo, vai trazendo essa motivação para que você consiga ali aguentar essas 3 horas sem ficar, meu Deus, né, pensando em todas as coisas, menos naquilo que está estudando. Agora vamos falar do colérico. O colérico, ele busca grandes coisas, ele é visionário, ele foca em resultados, então com isso, ele pode se empenhar com facilidade, desde que ele tenha um propósito. Então o colérico, ele tem que entender por que ele está fazendo isso. Eu preciso estudar a química dos óleos essenciais. Por quê? Porque é importante saber, conhecer cada um dos óleos, as características, por que cada um atua em cada coisa, qual molécula, como fazer uma substituição. Ótimo, entendi por quê. Aí ele vai mergulhar na química dos óleos, porque ele sabe o porquê. A importância de estudar a química dos óleos essenciais. Por quê? Porque é uma matéria lá e precisa. Não me convenceu. Por quê? Só por esse motivo eu não vou estudar, não vou perder meu tempo. Então ele é muito focado em resultado. Ele sabendo que o que ele está estudando vai dar resultado, ele foca. Ele faz acontecer, não tem medo do trabalho, consegue realizar suas atividades com destreza, com foco. Então, assim, olha, tem que ler 3 livros em 5 dias. Beleza, eu vou ler. Eu tenho um propósito para isso? Eu vou dar um jeito. Não, mas eu vou dar um jeito. Eu vou fazer. Então, ele tem muito essa característica, né? E tem pavor da mediocridade. O que ele se dispõe a fazer, faz com excelência e busca sempre o melhor. Então, ele não quer ser mais um, ele não quer ser mais ou menos, ele não quer não ser lembrado, não quer não ser conhecido. O colérico tem isso muito forte, assim, dele fazer a diferença, dele ser importante. Então, ele faz com excelência.
Quando ele decide que quer algo, ele se torna muito convicto. E aí ele vai estudar o que for necessário para alcançar esse objetivo. Ignora cansaço, desânimo, dificuldade. Então, ele tendo essa clareza, por isso que eu estou frisando muito, tenha clareza onde você quer chegar, por que você está estudando. Se você é colérico, você precisa saber por que eu estou estudando, onde eu quero chegar. Por mais que isso seja a longo prazo, tendo esse propósito bem claro, o colérico não se importa em trabalhar 10 anos para construir algo que ele vai colher 10 anos lá na frente. Ele vai trabalhar focado, porque ele tem um grande propósito lá na frente. Ele é magnânimo, ele quer alcançar algo grandioso, e ele vai se esforçar para isso. E ele está sempre em ação. O colérico, ele não para sofrer. Sentimento, para ele, é uma coisa meio banal, assim, ai, nossa, mas eu estou sentindo que o mercado está saturado, tá não sei o quê, tem muita... Não, o que eu preciso fazer? Beleza, o mercado está saturado? Tá, o que eu faço então para me destacar e passar por cima desses outros que estão por aí? Né? Então, ele não para esse sofrimento, ele segue adiante. Ele gosta muito de desafios. Então, aprender coisas novas, difíceis, vai ser sempre um prazer, porque é uma oportunidade dele se superar. Então, o colérico, ele pode criar para si desafios na sua vida de estudos. Eu preciso concluir esse curso até tal dia. Eu preciso, sabe aquele desafiar a si mesmo, competir consigo mesmo? É isso que o colérico precisa trabalhar, porque ele é muito competitivo, né? Ele é muito assim, ele quer passar na frente e tal. Ele precisa trabalhar essa vontade de competir para competir consigo mesmo, com quem ele foi ontem, né? Se comparar e competir com a sua versão anterior. E ele gosta de debater, de apresentar o seu ponto de vista, ele participa muito ativamente de mesa redonda, de painéis, de apresentações. Então, busque aprender em oportunidades assim, é muito interessante. Você ir para lugares onde você possa pôr seu ponto de vista, onde você possa questionar, onde possa debater, é muito interessante esse tipo de aprendizado para o colérico. Acredita que está certo quase o tempo todo, tá? Então, não tem muita paciência para escuta, assim como o sanguíneo. O sanguíneo pela sua agitação e o colérico por achar que já sabe. Então, com isso, ele pode acreditar que já aprendeu, ou achar que um professor não tem algo para ensinar para ele. Ah, tá, não, eu sei mais. Né? E aí ele pode ter essas conclusões de maneira precipitada e deixar de aprender, deixar de absorver porque não quer escutar. Porque assim, já pegou ali aquela orientação, não, beleza, já entendi. Por ter essa autoestima, essa autoconfiança elevada, ele pode, às vezes, cair nesse engano. E ele não gosta de depender dos outros. Então, ele funciona bem sozinho, ou, se for estudar em grupo, liderar esse grupo. Ele está à frente, ele conduzir, então, assim, ele precisa ter autonomia nas decisões, nos estudos, nas coisas que ele faz, porque ele não gosta de depender, né? Então, tem uma facilidade, uma facilidade em se tornar autodidata, né? Estudar com autonomia e o autodidatismo são caminhos muito adequados para o colérico, porque ele ele caminha bem sozinho, ele consegue. Ele tendo orientações ali iniciais, ele vai deslanchar muito bem. Diferente do sanguíneo, que costuma precisar de apoio em relação a ter, né, mais orientações, saber para que lado vai, qual caminho trilhar, enfim. Racionalidade, comprovação e argumentos convincentes são importantes para ele. Então, você nunca vai convencer um colérico dizendo para ele, porque é assim. Porque eu acho que é. Tal coisa é para tal coisa. Tá, por quê? Por qual motivo? Então, o colérico, ele é assim, ele precisa questionar. Se o colérico tiver um professor, então, você que é colérico, ao escolher os seus mestres, ao escolher os seus professores, observe muito isso. Isso é uma coisa que eu ensino muito quando eu falo de estudos. Apareceu aqui um anúncio, eu tenho um curso bacana, eu vou comprar. Veja mais o professor, veja como ele fala, veja como ele se comporta, porque tem de tudo na internet. Primeiro, você precisa ver o embasamento daquela pessoa. Segundo, precisa ver se o conhecimento dele vai satisfazer ao seu padrão de colérico. Porque às vezes é um professor mais tranquilo, ou que não responde as dúvidas, ou você percebe que faz uma pergunta, ele meio que fica... O colérico, ele vai perder todo o respeito e interesse por ele. Então, observe bem os professores para que você tenha realmente vontade de aprender, tenha admiração. Para o colérico é importante admirar com quem ele está aprendendo. Então, escolha bem antes para não se frustrar, né? Que não quer dizer, às vezes, que a pessoa é ruim, o professor é ruim, mas pode ser que ele não atinja o patamar que o colérico espera, né? Tem dificuldade em fazer o que não quer. Então, precisa ter disciplina, ter a rotina, para não pular o que acha desnecessário. Essa parte aqui não preciso, não. Não precisa, faz parte do cronograma. Você está fazendo uma pós-graduação, essa matéria você não pode pular, porque você acha que já sabe, porque você acha que não é importante, né? Então, ele, não por fazer o que é gostosinho como sanguíneo, mas por fazer coisas que vão trazer resultados. Isso aqui não traz resultado nenhum. Beleza, mas precisa fazer.
Então, ele precisa ter essa disciplina e saber que precisa fazer e não pular o que ele simplesmente não quer. Por ser centrado e focado, tende a ter facilidade com os estudos, mas o propósito para estudar aquele tema tem que ser muito claro. Eu estou frisando muito isso porque é o ponto importantíssimo para o colérico, ele tem que ter propósito, ele tem que saber por que ele está fazendo. Mesmo que seja para o longo prazo, como eu falei lá atrás. Nossa, eu preciso estudar isso aqui, eu vou trilhar esse caminho, porque lá na frente eu vou fazer tal coisa. Ok. E ele se sente motivado quando se sente desafiado. Quando a gente é adulto, a gente não tem muito ninguém para ficar desafiando a gente, né? Então, criar esses desafios para si mesmo é muito interessante. Então, coloca assim, pega ali seus cursos que você tem para concluir, eu me desafio a terminar esse até tal data, esse até tal data, cria lembretes, se premie, né? Dê algum presente para si mesmo. Quando eu concluir isso aqui, vou jantar naquele restaurante que eu gosto, eu vou comer um sorvete que eu gosto bastante e estou na dieta dando uma segurada, sabe? Premisse e se desafie. Encontra soluções para os problemas e dificuldades que surjam em sua vida de estudos, como em qualquer área da sua vida. Então, ele não vai parar porque não encontrou aquele livro. Mandaram encontrar tal livro, mas eu não encontrei, não vou poder estudar. Ele vai atrás, ele vai mandar imprimir o livro, ele vai pegar emprestado, ele vai fazer alguma coisa. Ele resolve os problemas e dificuldades. Isso é natural do colérico. Agora vamos falar do melancólico. O melancólico, ele também tem altos ideais, tem altos projetos, ele vislumbra grandes coisas, mas ele tem dificuldade para começar. O colérico é um trator, ele tem grandes planos e ele sai executando. Ele só precisa de ordem para executar no caminho certo. Mas ele não para. O sanguíneo começa demais e pode parar. O melancólico, ele tem altos planos, altos projetos, vislumbra coisas muito boas, mas ele tem essa dificuldade da iniciativa, porque ele tem muita preocupação com o que vão pensar, medo de dar errado, medo de, mas e se eu gastar meu tempo nisso? Ele tem uma tendência a ter um olhar negativo para as coisas. Sabe, ver o copo meio vazio? Do mesmo jeito que o sanguíneo vê sempre o copo meio cheio, tá tudo bom, todo mundo é legal, tudo vai dar certo. O melancólico tem, isso aqui não vai dar certo, por que eu não vou gastar meu tempo com isso, vai dar errado. Sabe quando, antes de fazer, já projeta todos os problemas? Ele tem essa tendência. Para o estudo, ele pode ficar horas estudando sozinho sem fazer outra coisa. É aquela pessoa que vai estudar para concurso lindamente. Porque falou, olha, você precisa estudar 10 horas por dia, ele vai estudar tranquilíssimo 10 horas por dia. Tem que até tomar cuidado com o melancólico, para ele não usar da leitura, do estudo, uma fuga. Não só interesse, mas como ele não tem tanta vontade de externar, né, de estar para fora, de estar com outros, pode ficar muito nessa vida de estudos para ser um conforto, uma segurança de não ter que se expor. Mas, em geral, assim, tem facilidade em sentar e estudar como for preciso. Precisa de quietude, de silêncio e de ordem. Então, se você é melancólico, sim, tenha o seu espaço silencioso, ordenado, assim como o sanguíneo precisa, mas porque o sanguíneo é muito agitado, o melancólico precisa porque ele se incomoda no barulho, na agitação, isso não faz bem à natureza dele. Então, ele precisa nesse silêncio. Se tiver alguém fazendo um barulhinho ali, um colega, então o melancólico é aquele que no trabalho, o colega do lado está ouvindo música e batucando na mesa, tira ele do eixo dele total, porque ele precisa dessa ordem, desse silêncio. A rotina e a previsibilidade trazem paz para ele, servem de guia para ele saber o que precisa ser feito. Então, ele tendo uma rotina, né, o melancólico, você como melancólico, montando a sua rotina, montando seu cronograma de estudos, você sabe o que precisa ser feito, então você não precisa inventar a roda, não precisa de iniciativa sempre, é só cumprir. O melancólico tem facilidade em obedecer, o melancólico e o fleumático também tem essa facilidade em obedecer, te dá o norte, você segue o norte. Então, monte a sua rotina, monte o seu cronograma, que você vai obedecer aquilo que está no papel. Então, vai ser fácil fluir, vai ser difícil criar, mas depois que criou, você flui perfeitamente o resto da vida naquela rotina que criar. Tem medo de errar e de se expor. Então, muitas vezes, não participa ativamente de grupo, de apresentações, de afins, mas também funciona muito bem em grupo, porque gosta de ser conduzido. Então, pode ser que o melancólico não seja aquele que apresenta, que debate, que discute. Isso vai ser o colérico que vai fazer. Mas ele funciona muito bem. Olha, preciso que você pesquise sobre tal tema. Ele vai adorar isso. Ele funciona muito bem, ele é sociável. As pessoas às vezes acham que o melancólico não é sociável, mas ele é sim muito sociável. Mas ele quer se sentir confortável, ele não quer que obriguem ele a dar um passo além. Então, se você tem um filho melancólico, você não pode ficar falando, vem lá brinca com os meninos, vai, levanta, sai daqui desse canto. Não, isso é forçar a natureza dele. Claro que você sempre vai estimular para que ele saia de si, né, não fique ensimesmado, mas entender que ele não vai ser o sanguíneo, loucão, efusivo, inimigo do fim, né? São coisas diferentes.
Então, ele precisa, né? Pode trabalhar em grupo, mas não tomando frente, não sendo líder. Interioriza e rumina muito o que acontece ao seu redor. Então, com os aprendizados, da mesma forma. E por isso ele precisa processar o que ele aprendeu. Ele não vai ser como sanguíneo, como colérico. Ah, vi aqui uma aula de 10 minutos, pronto, já domino o assunto. Não. Ele vai ver essa aula de 10 minutos, ele vai rever ela, ele vai anotar. Amanhã ele vai estar pensando nessa, nossa, ele vai ter um insight. Ele vai ler um livro mais de uma vez e vai sempre perceber coisas. Isso todo mundo percebe, mas assim, para o melancólico mais ainda. Porque ele vai interiorizando aquilo, ruminando. E um estudo gravado na sua mente, no seu coração, fica lá. Porque ele interioriza e as coisas ficam, marcam ele, né? É centrado, é organizado, é observador, é muito atento, constante. Então, ele pode estudar sempre da mesma forma. Carol, vou estudar 3 horas vendo aula online? Sou melancólico? Consegue. É o que eu falei que o sanguíneo não vai conseguir. O melancólico vai conseguir. Preciso assistir um workshop seguido de 3 horas? Consegue. Não vai ser um incômodo, não vai ser mexendo na cadeira, mexendo no celular, pensando o que vai comer, querendo tomar cafezinho. Não, ele vai sentar lá e vai estudar. Porque gosta dessa constância, dessa coisa assim, sem muitas novidades. Faz o que precisa ser feito e mantém com facilidade a rotina definida, que é o que eu falei. Cria a rotina que você vive nela tranquilo. Tende a ser muito crítico consigo. Então, assim, isso atrapalha no processo de transferir o saber para o agir. Então, sair da teoria para a prática, porque acha que nunca sabe o suficiente, ou que vão criticar ele, ou que não está bom, ou não está apto, não está preparado. A insegurança é muito comum no melancólico. Então, tem amigos sanguíneos que vão te empurrar e jogar para frente, né? Porque, assim, ele tem muita baixa confiança em si mesmo. Então, pode ter muito conhecimento, ter muito aprendizado gravado aí, saber fazer as coisas, mas esse medo de errar, esse medo de ser julgado, esse medo de não ser bem aceito, trava ele. Né? Pode se perder nos detalhes e deixar de avançar. Então, assim, é muito detalhista, então pode querer ficar nos detalhes que não fazem tanto sentido aprender e não avançar. Então, é interessante para o melancólico ter metas com início e fim para os temas. Então, eu vou aprender sobre química dos olhos. Eu vou começar agora, o curso tem tantas horas, eu vou ler tal livro, isso vai levar de mim aí umas 30 horas. Eu vou começar agora e vou terminar daqui 3 meses. Sabe, ele ponha um prazo final, porque senão você fica lá e passou 3 meses estudando, estudou as 30 horas, mas não saiu do primeiro capítulo do que você tinha que estudar. Então, crie um cronograma espaçando isso e tendo início, meio e fim. O fleumático, que é o último dos temperamentos aqui, ele é tranquilo, é pouco agitado, tem pouca energia, assim, sabe? Ele é mais de boa, mas ele não tem muita motivação, não se anima, não se empolga com facilidade. Nossa, olha aquele curso maravilhoso, que vontade, olha esse livro, meu Deus, até chora pegando o livro. Não espere isso do fleumático. Tá? Ir atrás de novos conhecimentos, de novos aprendizados, não é algo natural para ele, porque ele gosta mais da tranquilidade, daquilo mesmo que ele já sabe, que ele já conhece. Então, ele precisa amadurecer e compreender a necessidade de avanço, a necessidade de estudo. Ele tem tendência a se acomodar, né? Então, ele aceita as coisas como são. Eu trabalho nessa área e tá bom. Não tá bom, ele quer mudar, ele tem desejo de sair dali, mas ele pensa o trabalho que isso vai dar e muitas vezes se desmotiva. Então, ele precisa se orientar para isso. A ter aquela ambição boa, né? A querer crescer, a querer mudar, a querer avançar. Para não aceitar as coisas como elas são. Ele é concentrado, porque ele é o temperamento mais aterrado, ele vive no presente. Ele vive o agora. Ele não sofre pelo passado, porque as coisas não marcam muito ele. E ele também não se impressiona, não se empolga muito, então não fica pensando no futuro. Então, isso é maravilhoso. No mundo de ansiedade, de ansiosos, estar presente, estar aterrado, estar aqui na Terra, é importantíssimo. Né? Então, o fleumático ele tem essa vantagem ao seu favor, ele está sempre vivendo o presente. A rotina ela é muito importante para ele. Lembra que eu falei, cada um tem um motivo, né? Então, vocês estão vendo, cada um precisa da rotina, mas pelo seu motivo específico. Porque ele não gosta de imprevisto. Ele não gosta de mudança, ele não gosta de novidade. Então, o fleumático é assim, a gente vai ter as aulas todas as quartas. Aí você fala para ele, não, agora vai ser toda terça. Não, mudamos, agora vai ser de sábado. Ele fica muito grilado, porque a vida dele está planejada de um jeito e ele não quer que mude. Ele não quer uma visita surpresa, sabe? Se você tem um amigo fleumático, não chega na casa dele do nada, assim, porque ele não vai ficar muito contente, não. Ele gosta de programação, de rotina, de saber que aquilo vai acontecer daquele jeito. A previsibilidade é importante para ele. Ele é tranquilo e estável, pode manter com facilidade os planos elaborados. Então, assim como o melancólico, criou ali a rotina, flui nela tranquilamente. Tem calma e tem clareza. Então, para ele ser assim mais tranquilo, não ficar, né, estimulado demais pelo de fora, não ficar lembrando muito, sofrendo por alguma coisa,
ele consegue ter clareza no raciocínio, ele consegue ter calma, ele ouve muito bem, ele é mediador. Então, por não gostar de confusão, de briga, ele sempre está tentando apaziguar, resolver as coisas, sabe? Então, assim, ele é a pessoa que não vai caçar confusão. E aí ele ouve muito bem com isso. Então, ouvir muito bem é uma característica excelente para um aluno. Então, ele vai funcionar bem ouvindo. Pode ir mais devagar nos estudos do que os outros. Então, assim, o melancólico e o fleumático, eles vão ser mais lentos no estudo. Mas ele se mantém perseverante. Ele vai continuar, ele não vai ficar desistindo como o sanguíneo desiste, mas ele vai mais lento. O sanguíneo é rápido e logo para. Ele é lento e constante. Ele tem tendência à procrastinação, justamente por essa, não quero que mude, não quero diferente. Tem tendência à procrastinação, à inércia, pode se tornar negligente se não tiver planos de estudo e cronogramas bem estruturados. A famosa preguiça, né? A preguiça pode rolar, ele pode adiar demais, não, depois eu faço isso, não tô afim agora, tá tão bom aqui do jeito que eu tô, e isso pode ser um problema. Então, ele precisa se orientar a cumprir esses cronogramas, a cumprir essa rotina. É observador, atento e aprende muito por demonstração. Então, vídeo de alguém fazendo algo é muito melhor do que ler um livro. Então, ele vai aprender sobre cosmetologia, alguém do temperamento fleumático. Se ele lê um livro, não vai ter o impacto do que ele vê uma aula de alguém fazendo o vídeo ali, colocando. Então, isso é importante na hora de você escolher cursos e formas de estudar. Vai ter um workshop presencial, onde vai colocar a mão na massa, maravilhoso. Você vai aprender 1 ano em uma aula, do que ouvindo vídeos falando. Né? Então, funciona muito bem com o teste, com as mãos, fazendo, pegando, testando, né? Então, aulas muito calmas, só leitura, só o estudo passivo pode trazer um marasmo, uma preguiça, desânimo. Então, precisa buscar um movimento. Ele precisa buscar o estudo ativo mais do que qualquer outro temperamento, porque ele pode cair no marasmo, no desânimo, na canseira, então ficar 5 horas estudando como melancólico, para ele não funciona, porque e ele vai querer dormir, vai cansar, vai desmotivar. A ação, o manuseio, o contato físico são muito positivos. Então, como eu falei, vai estudar sobre como fazer um creme, já tem ali os ingredientes, já vai testando, já vai pegando, já vai preparando. Aquilo vai fixar muito melhor na cabeça. Aquilo vai entrar muito e vai manter motivado e interessado. O aprendizado prático, os testes, laboratórios, tudo isso potencializa o seu estudo. Né? E precisa encontrar temas que realmente se interesse para estudar com mais alegria e disposição. Porque por não ter esse encantamento por qualquer coisa, ele acaba assim, não. Aí ele tem um colega lá pirado, lá achando o máximo, ele tá achando normal. Então, assim, procurar coisas que realmente ele goste, para poder ter o foco, ter a alegria em estar estudando aquilo e ter a motivação. Então, esses, como eu falei, são os temperamentos puros. Né? Todos nós já avançamos, já amadurecemos em alguns aspectos, né? Pela nossa educação da nossa família, da nossa escola, pelos nossos responsáveis, pelas circunstâncias que a gente passou na vida. Então, você pode não se encaixar em tudo, mas encontre essas questões que eu falei, essas características que realmente você percebe e use as estratégias para driblar elas e para ter uma vida de estudos de sucesso. Essas tendências, elas não são condenações. Como eu falei, gente, isso é muito importante frisar, porque muita gente vai aprender sobre temperamento para justificar suas falhas, para justificar suas incapacidades, e é o contrário. A teoria dos temperamentos está aí para te mostrar o que precisa ser ajustado, o que precisa ser ordenado. Então, você tendo essa clareza, eu sou mais lenta mesmo, então nunca, né, vou demorar 10 anos. Não, eu sou mais lenta, então eu vou colocar cronograma, vou colocar prazos para eu avançar, evoluir, ter um final e conseguir fazer, sabe? Eu vou me motivar, eu preciso me motivar. Como eu vou me motivar? Vou estar perto de pessoas motivadas, eu vou achar uma forma disso, eu vou ler livros sobre motivação. Drible, resolva problemas. Pega essa característica ali do colérico, de resolver o problema que aparece e resolva esses problemas que aparecerem, né? Ele vai te ajudar a entender por que você tem algumas dificuldades, e aí isso traz até um consolo para você. Né? Você não vai usar de muleta de desculpa, mas vai falar, poxa, não é que eu sou uma má pessoa, é que o meu temperamento me inclina um pouco para isso, agora é só ajustar e melhorar. Né? Porque às vezes as pessoas têm muita frustração, mas por que o meu irmão senta e estuda 10 horas e eu não consigo? Né? Essa tendência a se comparar ao outro. O outro pode ter características diferentes por conta do temperamento dele, mesmo tendo sido criado do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas. Então, assim, essas características, essas dificuldades estão sendo apontadas para você poder sanar e não usar como desculpa. O autoconhecimento, ele te traz poder e ele te leva a avançar.
Então, se conheça, aprenda mais sobre si, aprofunde nos temperamentos, identifique o seu, use estratégias ao seu favor. Gente, hoje, assim, eu tenho um aporte, né, como eu falei, essa questão de ter uma inclinação para o colérico. Então, eu sou uma sanguínea, já que beira o colérico, o meu é quase empatado os dois aí, nos testes mais profundos, né? Eu tenho 55% de sanguíneo e 45% de colérico. O que me separa do colérico é não lembrar das coisas. Então, hoje, eu estudo como um colérico. Aí eu pego uma característica ali, eu consigo ficar como melancólico 5 horas estudando. Então, assim, que característica dos outros temperamentos você queria pescar para você? Faça isso e aprenda. Nós somos seres inteligentes, nós podemos aprender o que a gente quiser. Uns com mais facilidade, uns com mais dificuldade, mas se você se propor, você vai conseguir. Então, faça isso, aprofunde, aprenda e vença aquilo que tem impedido você de ter uma vida de estudos de sucesso, tá? Eu espero que essa aula tenha sido útil para você, eu espero que você seja muito bem-sucedido na sua vida de estudos, porque nessa nossa área de cuidados com a saúde, cuidado com pessoas, como em todas as áreas, mas a nossa, estudo é fundamental, é um pilar importantíssimo da nossa área. Então, eu espero que a aula tenha sido útil. Obrigada pelo seu tempo. E qualquer coisa, você pode entrar em contato comigo através do Instagram, @reabr. Eu não pus aqui no slide, mas acho que as meninas vão colocar na descrição. E eu estou à sua disposição, caso você queira conhecer mais os meus cursos, conhecer mais os meus conteúdos, tá bom? Um abraço, bons estudos e até logo.